castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Uma alegria poder chegar na tua casa nessa manhã de domingo para a gente ter esse nosso momento especial de compartilhar da palavra, compartilhar daquilo que Deus já falou ao meu coração, e Deus quer falar então também ao teu coração. Nós hoje estamos no dia 19 de dezembro, estamos chegando aí nos dias de Natal e nós temos acompanhado ao longo dos dias das últimas semanas, nós temos acompanhado então uma série de pregações em que a gente quer conversar sobre o Natal. E a nossa série, que começou no domingo passado, dia 12, ela tem como título E quando o velhinho mais esquecido do Natal resolve falar. E quando o velhinho mais esquecido do Natal resolve falar. Na semana passada nós demos início então à nossa conversa e hoje nós queremos continuar a nossa conversa. Na semana passada, então, eu fiz toda uma introdução sobre de quem a gente está falando afinal. Nós não estamos falando do bom velhinho, Papai Noel, nós estamos falando de Simeão, um personagem que aparece na história do Natal, que aparece no Evangelho de Lucas, que fala algo muito especial a respeito do menino nascido. E esse bom velhinho que acaba sendo esquecido no Natal tem lições preciosas a nos ensinar. Na semana passada nós conversamos então sobre o Kairós chegado, ou seja, o tempo exato de Deus chegado na vida do povo de Israel, na história da humanidade. Vamos ver uma vez, vamos relembrar quem foi Simeão. Simeão era um homem idoso que recebera de Deus uma promessa, dizendo que ele não morreria enquanto ele não visse a salvação de Israel, enquanto ele não visse a salvação enviada por Deus para Israel. Então ele é um homem que está chegando ao final da sua vida e talvez ele tenha já esperado por 20, 30, 40, quem sabe 50 anos pelo cumprimento dessa promessa. E o cronos dele, o tempo humano, o tempo do relógio dele está passando. Eu imagino que esse homem em alguns momentos disse: Deus, ou tu cumpre a tua promessa, ou quem sabe eu não vou chegar a vivenciá-la, mas tu prometeu. Então, Simeão é um homem de bastante idade, um homem que espera o cumprimento da promessa de Deus. E um certo dia ele é levado então ao templo, ele é levado então pelo Espírito Santo, ele é conduzido até o templo e lá está Maria, José e o menino Jesus. Nós não sabemos por que eles estão lá. Nós sabemos que um menino, o primogênito de uma família, fazia com que essa família tivesse que ir pelo menos a 3 cerimônias religiosas israelitas, 3 cerimônias religiosas judaicas, que essa família precisaria participar pelo menos em 3 momentos assim. O primeiro deles é a circuncisão, que acontecia no 8º dia. O segundo momento é o resgate do primogênito, que acontecia no 40º dia de vida. No 30º dia de vida, quando a criança tivesse 1 mês. E o ritual de purificação da mãe, no caso de menino, quando o menino tivesse 40 dias. Então, em algum desses momentos, Jesus está no templo, a família de Jesus está no templo e Simeão é conduzido por Deus para o templo, para que ele tenha então esse encontro com o Jesus menino, para que ele tenha então o cumprimento dessa promessa. E nós vemos, então, no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, os versículos 25 a 32, que eu quero ler contigo nessa manhã, nós vemos, então, o desenrolar desta história e nós vemos, então, também o que Simeão fala a respeito desse menino. Nós vemos, então, que esse velhinho esquecido, ele resolve falar e vejamos o que ele fala. O texto de Lucas, capítulo 2, 25 a 32, diz assim: Naquela época, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e devoto e esperava ansiosamente pela restauração de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele e lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo enviado pelo Senhor. Nesse dia, o Espírito Santo o conduziu ao templo.
Assim, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, como a lei exigia, Simeão tomou a criança nos braços e louvou a Deus, dizendo: Soberano Deus, agora podes levar em paz o teu servo, como prometeste. Vi a tua salvação, que preparaste para todos os povos. Ele é uma luz de revelação às nações e é a glória do teu povo, Israel. Nós vimos na semana passada, então, refletimos sobre o agora. Essa palavra que Simeão utiliza dizendo: Senhor, agora eu posso partir, porque agora eu pude ver a salvação. E falamos então sobre o Kairos, que é o tempo exato, o tempo de Deus, e o Cronos, que é o tempo humano. E hoje nós queremos olhar então para uma segunda fala, para um segundo falar de Simeão, quando ele diz que ele viu a salvação. No versículo 30 ele diz: vi a salvação. Ele viu o Soter, ele viu o Salvador. Soter é o termo que se usa na língua grega koiné, na qual o Novo Testamento foi escrita, para Salvador. Simeão viu o Soter, ele viu o Salvador. E por isso também o título da nossa mensagem nesta manhã é sobre o Soter chegado, sobre o Salvador chegado. Ele olha para o menino Jesus, ele vê a revelação, o cumprimento da promessa de Deus no tempo de Deus, e ele pega esse menino e diz: eis o Soter, eis o Salvador. Vi a salvação está em meus braços, eu estou tocando a salvação. Simeão, ele vê o Soter, ele vivencia a presença desse menino, que não é um menino qualquer, é o Salvador do mundo. Simeão, ele vê mais uma etapa do plano da salvação de Deus se cumprindo. Ele vê mais uma etapa do plano de Deus que começa muito antes dele. Mais uma etapa desse plano se concretizando, se concluindo. Simeão vê a salvação de Deus. Mas uma pergunta talvez que tu poderias fazer e que talvez tu estejas fazendo agora é: por que eu preciso de salvação? Por que precisamos de salvação? Por que Simeão diz: agora eu vi a salvação? Por que a humanidade precisa de salvação? Por que nós precisamos de salvação? Por quê? Por que precisamos nós de salvação? Por que nós precisamos disso? Na verdade, cada um de nós precisa de um Salvador. Cada um de nós precisa de salvação. E por quê? Talvez essa seja a pergunta que muitos têm. Por que eu preciso de um Salvador? Por que eu preciso de alguém que me salve? E salvar do quê? Me salve do quê? Essas perguntas, elas fazem todo sentido. Porque quando nós comparamos as nossas vidas com as vidas de muitas outras pessoas, a gente pode dizer assim: bom, o fulano precisa de um Salvador, porque a vida dele está desgraçada, mas a minha não. Eu sou honesto, eu pago minhas contas, eu sou trabalhador, eu honro meu casamento, eu honro meus filhos, eu honro meus pais, eu sou alguém que tem uma vida extremamente organizadinha. Por que eu precisaria de um Salvador? Por que eu preciso de um Salvador? E salvar do quê, afinal de contas? É uma pergunta que faz que faz todo sentido. Mas também a resposta a essa pergunta, por que eu preciso de um Salvador, ela faz todo sentido para a gente entender o Natal. Ela faz todo sentido para a gente compreender por que o Natal existe, por que o Natal aconteceu. Então, a gente precisa ter a resposta a essa pergunta, a gente precisa ter a resposta a esse questionamento para a gente compreender o Natal. A humanidade foi criada por Deus para que vivesse uma vida na perfeição, para que a glória de Deus se manifestasse na humanidade. Deus criou tudo perfeito, Deus criou tudo em harmonia, Deus criou homem e mulher, a humanidade, Deus criou a natureza, o ser humano em harmonia, em perfeita harmonia, tudo estava muito bem. E junto com a criação, Deus também dá ao ser humano, além de todas as coisas que o mundo dispõe, Ele também dá ao ser humano
a liberdade. A liberdade é uma dádiva. A possibilidade de escolher entre A e B é uma dádiva. A possibilidade de escolher entre o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto, isso é uma dádiva, isso é uma bênção. E essa liberdade que Deus dá ao ser humano faz com que o ser humano também decida de maneira errada, se afastando de Deus. Essa história está registrada lá na Sagrada Escritura, em Gênesis, no capítulo 3. E aí nós entendemos por que nós precisamos de um Salvador, por que nós precisamos de um soter, por que nós precisamos de salvação, por que Simeão diz, eu vi a salvação. Gênesis 3 nos mostra como o ser humano virou as costas para Deus. Gênesis 3 nos mostra que a humanidade que vivia em harmonia entra em absoluto desequilíbrio, entra em absoluto colapso quando o ser humano resolve virar as costas para Deus e seguir seus próprios caminhos. Deus havia dito, não toquem, não mexam. Nessa árvore vocês não podem mexer. E quando o ser humano desobedece a Deus, quando o ser humano se corrompe, quando o ser humano resolve seguir os seus próprios instintos, o que acontece? Ele é expulso do paraíso e ele começa a experimentar a maldade, ele começa a experimentar os problemas que a desobediência traz. E nesse sentido, cada um de nós, tu que me assistes nessa manhã, tu que me assistes nesse momento, tu e eu, nós carregamos em nós as marcas da maldade. Tu e eu carregamos em nós as marcas dos problemas da desobediência a Deus. Quer uma prova disso? Eu costumo dizer, e eu falo isso constantemente nos nossos cultos presenciais, que o pecado ele está no nosso DNA. De que forma? Não há como provar. Não há como provar que o pecado está no nosso DNA. Um geneticista ia dizer assim, pastor, prova. Não dá de provar. Mas a prova de que a maldade está no nosso DNA é o fato de que nós aprendemos, já nascemos sabendo que é maldade. Nós precisamos ensinar às nossas crianças as coisas certas, as coisas corretas, as coisas boas. Porque a maldade elas já sabem. Elas já sabem bater no amiguinho, elas já sabem bater no irmãozinho, elas já sabem enganar, elas já sabem mentir, elas já sabem tudo isso, isso já vem junto. Elas já sabem brigar, mas as coisas boas precisam ser ensinadas e ensinar dá muito trabalho. Então nós carregamos em nós as marcas do pecado. As marcas do pecado, e é por isso que precisamos de um Salvador. Simeão, sabendo da sua situação, sabendo da sua condição, sabendo da condição de pecador, ele diz, eu preciso de um Salvador, e agora eu vi o Salvador, agora eu vi o Salvador, os meus olhos contemplaram o Salvador, os meus olhos viram o Salvador. E nesse sentido, Jesus nasce para ser o Salvador do mundo. Jesus nasce para nos arrancar do pecado. Jesus nasce para sacrificar-se pela humanidade. O nascimento de Jesus não é um nascimento de um Deus que deseja passar uma temporada na terra. Não. O nascimento de Jesus é um nascimento em que ele vem marcado para morrer. Marcado para morrer e assim tornar-se então um Salvador teu e meu. Tu e eu, nós carregamos em nós a marca do pecado. Nós carregamos em nós o DNA do pecado. Nós talvez carregamos inclusive as consequências dos pecados dos nossos antepassados. Porque muitas vezes a maneira como eu vivo a minha vida vai ter consequências na vida dos meus filhos, na vida dos meus netos. E nesse sentido, todos nós carregamos as marcas do pecado. E por isso nós precisamos de um Salvador. E por isso Simeão diz, eu vi a salvação. Por isso naquele momento Simeão diz, eu estou com um soter nos meus braços. Eu estou com um Salvador nos meus braços. Eu estou com aquele que veio para morrer por mim. E essa batalha de reconhecer-se pecador não é uma descoberta da teologia hoje em nossos dias, não. O apóstolo Paulo já vivenciava isso, esse dilema de querer fazer o que é certo e não conseguir fazer o que é certo. E isso a gente lê
na carta aos Romanos, no capítulo 7, nos versículos 14 até 17, que eu quero ler contigo agora. Romanos 7, 14 a 17 diz assim: o problema não está na lei, que é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas, se eu sei o que eu faço é errado, isso mostra que eu concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o que é o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. O texto em que Paulo aborda isso foi escrito como uma confissão, dizendo: olha, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de alguém que seja a minha salvação. Eu preciso de alguém que me perdoe. Eu preciso de alguém que estenda sobre mim a sua misericórdia. Porque o que eu quero fazer, que é o bem, eu não consigo. Eu não consigo. Eu faço o que é mal. Eu faço aquilo que não é da vontade de Deus. Eu faço aquilo que não é a minha vontade. Eu faço aquilo que eu não queria fazer, que é viver escravo do pecado. E por isso eu preciso de um Salvador. Simeão, quando ele olha para o menino Jesus nos braços da mãe, ou talvez Simeão estivesse com os meninos nos braços, eu até acredito que Simeão tenha pego o menino nos braços, Simeão diz: agora eu vi o Salvador, e agora eu entendo que eu não preciso mais buscar salvar-me a mim mesmo. O ser humano, ele tem essa tendência de saber que está na lama e de alguma forma ele tenta se puxar da lama, se tirar da lama. O ser humano de alguma forma tenta fazer as pazes com a sua consciência. O ser humano de alguma forma ele tenta apaziguar a Deus e achar algo que possa fazer com que ele não se sinta tão mal por ser pecador. A consciência do pecado está em nós. A consciência do pecado, ela acompanha o ser humano. O ser humano talvez não saiba o nome correto disso, mas é aquele sentimento de não conseguir estar dando conta de fazer o que deveria ser feito. E aí o ser humano, de alguma forma, ele tenta construir para si caminhos de salvação. Ele tenta, de alguma forma, construir para si caminhos de autossalvação. E aí ele se torna religioso. O ser humano se torna religioso. E a religiosidade é um dos caminhos que o ser humano trilha em busca de uma vida que faça sentido, em busca de paz para a sua alma, de paz para o seu coração aflito. Ele se torna alguém que faz boas obras. Eu preciso ajudar alguém. Mas por que preciso ajudar alguém? Não, porque eu preciso me sentir melhor. Boas obras não salvam ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Boas intenções não salvam ninguém. E ainda outros buscam caminhos como os sacrifícios. Eu preciso me sacrificar para que Deus me acolha, para que Deus me receba. Querido, são caminhos que não trazem a paz para poder dizer como Simeão disse: agora eu posso morrer em paz. É engraçado perceber que quando Simeão se encontra com o Salvador, quando ele se encontra com o Soter, quando ele vê a salvação em forma de menino, quando ele vê o Salvador, quando ele pode tocar o Salvador, ele pode dizer assim: agora eu posso até morrer em paz. Essa paz que Simeão experimenta é uma paz que não se encontra com religiosidade, porque Simeão, melhor dizendo, estava constantemente no templo. E o templo era uma representação, era um lugar de religiosidade, era um lugar de culto, era um lugar de liturgia, era um lugar de celebração, era um lugar onde a religiosidade era aquilo que permeava e encharcava 100% do ambiente. Mas essa religiosidade não permitiu com que ele pudesse dizer: agora eu posso morrer em paz. Agora, quando ele encontra o Salvador, quando ele encontra o menino, quando ele vê esse menino, quando ele pode tocar esse menino, então ele diz: agora sim eu posso morrer em paz.
agora sim eu posso morrer com o Salvador. Agora sim eu posso partir em paz, porque Ele experimenta essa salvação. Queridos, tu e eu precisamos de um Salvador. Mesmo que nós digamos, mas eu não sou uma pessoa tão má assim, precisamos de um Salvador. Mesmo que nós vivamos uma vida eticamente correta, precisamos de um Salvador, porque o mal reside em nós. A maldade está em nós, o pecado está em nós, e por isso nós precisamos de um Salvador. Quando o Simeão, ele vê o menino Jesus, quando ele toma o menino Jesus nos braços, ele encontra o Salvador, mas também a salvação. Porque quando a gente encontra Jesus, a gente encontra a salvação. Quando a gente encontra Jesus, a gente percebe que todas as nossas tentativas de autossalvação são pífias, são fracasso, são ilusão, são correr atrás do vento, são perda de tempo. Quando o velhinho esquecido do Natal resolve falar, ele fala que ele viu o Soter. O Soter chegou, o Salvador chegou. Aquele que veio ao mundo com o objetivo de salvar o mundo. É o próprio Deus que vem ao mundo para fazer com que a humanidade entenda que não precisa mais ficar tateando em busca de algo que faça a vida valer a pena. Não precisa mais. O Salvador chegou. O Salvador já está aí. O Simeão, ele talvez morreu logo depois, a gente não sabe. A gente não sabe, o Simeão talvez morreu. Mas o Simeão, ele pôde ver o início de um capítulo novo da história humana. O início do capítulo da salvação. Salvação essa que vai culminar no Cristo crucificado. Salvação essa que vai culminar na cruz, onde Jesus paga a tua e a minha dívida. Onde Jesus vem e nos liberta da escravidão, da maldade que habita em nós. Onde Jesus morre para que a culpa, para que a morte que reinava sobre nós pudesse ser eliminada. Jesus veio para ser o Salvador. E é isso que Simeão encontra naquele momento, naquele menino. Ele pega nos braços e diz, agora eu vi a salvação, agora eu vi o Soter. E nesse sentido, queridos, Deus também deseja ser para nós o nosso Soter, o nosso Salvador. O Soter, quando experimentado na vida, o Salvador, quando experimentado na vida, traz paz. E é isso que Simeão vivencia. E a história da salvação não terminou. A consumação da salvação, sim. A consumação aconteceu em Jesus. A salvação foi concluída em Jesus. Nada menos que Jesus, nada mais que Jesus. Jesus que morre na cruz. Jesus que morre na cruz para que a tua culpa, a minha culpa, a culpa de cada ser humano não nos levasse necessariamente para longe, para o inferno, para longe de Deus, para o inferno. Mas a culpa do nosso pecado foi eliminada em Jesus de Nazaré, que morreu na cruz e ressuscitou. E nós vivemos, para fazer a conexão com a pregação anterior, no Kairós da misericórdia, no tempo da misericórdia de Deus, no tempo da graça de Deus. Aquele menino que foi recebido por Simeão e reconhecido como o Soter, como a salvação em forma humana. Esse mesmo menino continua nos dias de hoje, estendendo sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, a sua bondade, o seu amor. Ele continua estendendo sobre nós a sua maravilhosa graça. E essa maravilhosa graça, que hoje está aí, Kairós, tempo da graça, o Kairós da graça, ela vem a nós e nos convence de que Jesus é o Salvador da humanidade. E ao mesmo tempo que Ele é o Salvador da humanidade, Ele também é aquele que nos permite morrer em paz, assim como foi com Simeão. Quando o velhinho esquecido do Natal resolve falar de que o Soter chegou,
Ele está dizendo para ti e para mim que nós não precisamos mais ficar procurando autossalvação. Nós não precisamos mais buscar na religião a salvação. Nós não precisamos mais buscar em boas obras, em sacrifícios, em entidades e outras coisas mais a salvação. A salvação está dada. Jesus, menino, nascido para morrer. Não podemos ver, eu já falei isso em outro momento, nós não podemos ver o Natal desconectado da Páscoa. As duas datas estão juntas, porque Jesus não porque Deus quer encarnar e passar uma temporada na terra, não. Jesus nasce para morrer. Ele vem destinado a pagar a tua e a minha dívida. E por isso vivemos o tempo do Soter, o tempo da salvação, o tempo do Jesus menino que nasceu para salvar a ti e a mim. E por mais que nós neguemos, precisamos de um Salvador. Precisamos de alguém que nos acolha, que nos receba, que nos torne dignos de novo de estarmos na presença de Deus. Eu te desejo um abençoado domingo, que a paz de Deus te acompanhe, que o Soter chegado possa trazer ao teu coração essa paz maravilhosa que faz com que a gente possa dizer: posso morrer em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Que Deus abençoe tua vida, que Deus guarde a ti, que Deus estenda sobre ti a sua santa misericórdia e que o teu coração ache essa paz que Jesus quer dar. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado, que em ti nós temos tudo o que precisamos para a vida. Obrigado pela salvação, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado porque Simeão não morreu sem antes ver o Salvador. Não permita-nos, ó Deus, partir sem te conhecer de verdade, profundamente, te conhecer de fato, te tendo como nosso Senhor e Salvador. Guarda-nos, Senhor, em tuas mãos, cuida de nós. É o que te pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Como disse, desejo a ti um abençoado domingo, que a paz do Senhor te acompanhe. Se tu desejares abençoar a comunidade luterana do Fundo Canoas com as tuas ofertas, por favor, depois vai ter ali uma arte onde tem o número da conta, podes fazer ali o teu depósito. A partir do ano que vem também teremos o Pix à disposição. E queremos também agradecer aqueles que fielmente têm sido generosos com a comunidade. Estamos fechando 2021 com um saldo positivo, somos muito gratos a Deus por isso. Para o ano que vem, o nosso orçamento ele vai dar um salto considerável. Precisamos ir atrás desses recursos. Cremos na providência de Deus, no cuidado de Deus. Cremos na presença maravilhosa de Deus, também nos dando os recursos necessários. Mas também pedimos que tu sejas generoso com a nossa comunidade. Não nos deixe faltar o recurso para que a gente possa manter a nossa comunidade e, acima de tudo, manter a missão da igreja, que é poder pregar o Evangelho. Deus abençoe tua vida. Um forte abraço, fica bem. Se está chegando a hora de tomar o teu reforço da vacina, por favor, também não esquece disso. Faz o reforço da tua vacina e cuida para que a gente possa ter um 2022 muito melhor. A paz de Deus esteja contigo. Um forte abraço e até na semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra.